Estamos aqui para o nosso último dia de samba 2022. Muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez nesse dia incrível, trazendo mais uma vez ex-alunos desse curso maravilhoso. E depois dessa breve apresentação do que foi o curso, nós podemos dar início ao que é o último dia da samba. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Então, dessa vez vamos fazer os últimos avisos dessa semana de samba, que são, todo mundo já conhece, inclusive, o Homem tá ali, o dono do projeto. Vou falar agora. Nós temos um para somar, onde você pode trazer um quilo de alimento não perecível e também ajudar alguém que precisa, alguém que esteja passando fome. Então, hoje é o último dia de elaborar. Quem trouxe, quem não trouxe, paciência. Mas quem trouxe, muito obrigado por trazer esse tipo de alimento, que com certeza vai ser muito útil para alguém que estiver passando necessidade nas ruas. Lá fora também, do lado da saída, tem uma mesa com alguns stickers que os alunos aqui fizeram, dedicaram todo o tempo, todo o amor, todo o carinho e todo o talento também para fazer esses stickers maravilhosos que tem a ver com o projeto de doação de órgãos. Então, a gente pegar lá, leva para a família, leva para a mãe, para o pai, para o marido, para a marido, para quem for, para prestigiar o trabalho dos alunos. Tá certo? Então, dito isso, vamos começar. E claro, eu também não posso deixar de comentar algo que, falha minha, erro meu, durante os dias da samba eu acabei não comentando sobre isso, mas vale muito a pena prestigiar também o trabalho das alunas que fizeram a identidade visual da samba, também colocar para publicar, inclusive não é a identidade visual da samba, se quiser tocar o nome da samba, a identidade visual da samba foi feita pelas alunas Angela Meyer, Isabela Ferrausch, Luana Yoshimura, Maria Eduarda Mendes, Natália Furlan e Paula Santos. Elas fizeram essa identidade visual toda baseada no estilo musical da samba, fazendo relação com o nome samba, que é o nome que foi dado para a Semana de Produção Multimídia. Então, por favor, uma salva de palmas para Tem alguma coisa para dizer? Não? Esqueci, foi lá. Então tá. Então, sem mais delongas, nós vamos agora para os ex-alunos e convidados do dia de hoje. Então vamos lá. Da turma de 2008, ele é animador, ilustrador e formado em produção multimídia. Óbvio, né? Óbvio. Ele atua como animador desde 2007 para as mais diversas mídias e produtos audiovisuais para publicidades, games, trailers, séries de TV, curtas e longas metragens, além de trabalhar com animação 3D e 2D também. Então, por favor, suba ao palco Jorge Zagato. Sou assistente. A criança. Tudo bem? Vocês amam também? Vai falar sobre o que hoje? Não. Então vamos seguir. O próximo ex-aluno do dia. Ex-aluna da turma de 2010, nascida na cidade de Santos, logo na adolescência, seu interesse por animes e mangás cresceu e assim nasceu seu primeiro blog, aprendendo assim o básico de HTML e CSS. Graças ao blog também viu interesse na ilustração e assim que terminou a escola foi cursar arquitetura, e o que não durou muito tempo e só trouxe para a produção multimídia. Então, por favor, pode subir ao palco Kit Yoshioka. Agora o ex-aluno, nosso último ex-aluno, mas também não menos importante, designer multimídia e animador de São Vicente. Trabalhou na... Opa! Designer multimídia e animador de São Vicente. Trabalhou na Record TV e fundador da Gold Animation. Seu estúdio de animação e design tem como principais clientes o Porta dos Fundos, Quiriquinha e o prêmio iBest, além de várias bandas e também influenciadores da área de jogos. Por favor, vamos subir ao palco Felipe Duarte. E agora eu vou chamar para subir ao palco
pera. Promessa é dívida. Eu não poderia terminar essa samba sem cumprir o que eu fiquei devendo desde o primeiro dia. Designer, professora e ativista reconhecida na Baixada Santista por seu design, sua arte e seus projetos aonde ela toma à frente. Coordenadora de um dos cursos mais abrangentes da Unisanta e que contra todas as curso dos seus sonhos em menos de uma semana. Um curso onde seus alunos possam aprender sobre design, audiovisual, web, tecnologia e arte. Esse curso é nada mais e nada menos do que produção multimídia. E essa pessoa é ninguém mais e ninguém menos do que Márcio Pode Oi. Bom dia a todos. De manhã o pessoal para dar boot, pelo menos assim, demora, né? Parece tipo uma reunião de fliperama, tem que dar uma acordada. Bom dia a todos. Eu acho que o pessoal já deve ter preparado alguma coisa, eu não vou me estender muito aí, porque hoje o pessoal tem que cumprir o horário certinho. Já veio as notícias do backstage aqui, então eu não vou me prolongar muito aí, tá? Acho que já estão preparados aí o que eles têm que falar, certo? Vamos lá. Felipe. Vídeos. É freestyle. Primeiras mulheres. Tá ligado. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Kitty, conforme a longa introdução, muito obrigada. Eu trabalho como ilustradora, sou formada da turma de 2010, não, 2011, não sei. E, na verdade, assim, a gente decidiu começar a palestra. Vai ser um pouquinho diferente, acho, do formato que vocês viram essa semana, porque a gente vai meio que unir os temas, né, os discursos. Eu trabalhei como ilustradora e designer. Eu trabalhei somente como designer até 2019. E aí, a partir de 2020, com a pandemia e tudo, eu agora trabalho como ilustradora infantil. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre carreira, sobre dicas, aprendizados e etc. Agora, não, vai ser os... ali eu... Volta naquela arte, né? Isso. Agora é a apresentação? Aqui Não, pela abre Kitty. o meu portfólio. Não. Isso. Então, aí vocês conseguem ver um pouquinho do meu trabalho autoral, né? Infantil. Inclusive, aqui tem essa ilustração aqui da esquerda embaixo do meu livro, que eu escrevi e ilustrei, que vão pensar de mim. Inclusive, comprei na editora Clipa. E aí tem um pouco das minhas referências, né? Conforme... Como é que é o nome
Eu sou o Felipe Duarte. Obrigado, Felipe. Eu sou o Felipe Duarte. Sou ilustrador e animador, designer e multimídia. Vou passar meu reel para vocês darem uma olhada. Fiz ontem. Sou muito organizado com isso. E, por favor, hoje eu trabalho basicamente com animação, quase que 100% do meu tempo. E animação em motion, né? Eu acho que é isso. Jorginho. Olá, está funcionando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, depois de um tempinho, né? Então, primeiramente, agradecer a todos vocês e aos professores, como a Kit pontuou aí, Felipe, também. A gente vai tentar fazer um negócio mais bate-bola, a gente vai ter uns sisteminhas guarda-chuvas e vamos passar por eles. Eu sou animador, né? Sou o Jorge. Eu sou animador de personagem, então eu trabalho com série de TV, com publicidade, com longa-metragem, né? Já estou há 15 anos na área e é isso. Atualmente eu estou passando por vários estúdios do Brasil, um de Santos, inclusive, que agora já não está mais, que ela vai estar. E atualmente eu trabalho para um estúdio de fora, no Estela, no Canadá. A pandemia abriu algumas possibilidades aí. E eu tenho minha demo reel também, né? Um pouquinho mais longa, com 2 minutos. Não vou assim encher o saco aí. Pode passar. Ça prend du sucre, des œufs, puis des patates. Beaucoup de patates, ouais, beaucoup. Jogo está com a namorada em show. Veja, mais um dia seu levado pelos ladrões de disposição, mas você pode mudar isso para que você.
apresentação maravilhosa que a gente montou. É esse aí, né? Esse arquivo indecodificável chamado JPEG. Só para vocês entenderem, ontem a gente conversou um pouco sobre o que a gente apresentaria e a gente chegou nisso. Processo criativo. Gente, se vocês podem fazer essa porcaria aqui, Porcaria não. vocês podem ter uma carreira de sucesso também agora. Tá? Né? Tudo começa num sketch. Então a gente queria, como vocês estão começando, né? A gente queria também trazer essa simbologia. Tá? E é isso. Né? A gente. Tá feita a apresentação, obrigado. Bom, vamos começar, né? Vamos lá. Então, aqui a gente vai passar por esses tópicos todos de começo de carreira e a gente, conversando ontem, a gente viu que em comum nós três passamos por transições, né, na carreira e até o dia de hoje. Então, para começo de conversa, quando eu entrei na faculdade, como falou, eu comecei a arquitetura, eu conheci o curso de multimídia completamente por acaso e eu não sei se a vida lembra de eu ir pedir a transferência, acho que já era março, abril, acho que já era abril, né? Pedi transferência para multimídia e aí foi tudo muito rápido e intenso e o meu primeiro emprego na área foi o meu primeiro emprego no geral, que foi o professor Bart me indicou. Eu vou manter aqui um sigilo do salário, porque é desumano. Sigilo do senhor. E eu comecei trabalhando em agência de publicidade. Né? Comecei trabalhando em agências daqui da Baixada, agências pequenas mesmo, que pegavam times locais. Aprendi a parte de design gráfico, fechamento de arquivo, essas coisas. Mas eu tinha muito interesse pela parte digital, né? Criação de site e tudo. E aí logo eu consegui trabalhar na Educadora Virtual, que na época era a agência bombada aqui da Baixada. E lá foi que abriu meio que a minha porta para o digital. Né? Depois disso eu trabalhei em outras agências aqui da Baixada mesmo, de PowerPoint, de apresentação. E acabei indo para São Paulo trabalhar também com uma agência realmente focada no digital, que era site e social media já, na época era 2012. E aí, o que eu queria trazer dessa parte do começo, que é muito importante que a gente estava conversando, é unir esse começo de carreira justamente com a faculdade, né, com os aprendizados da faculdade, que tem a parte de você criar uma rotina de trabalho, né, com os grupos que vocês fazem trabalho e vocês aprenderem a delegar as funções do trabalho, porque às vezes tem muitos trabalhos na faculdade, e criar um network mesmo e aprender a trabalhar em equipe para começar a carreira, né? Isso ajuda muito a você se desenvolver. O senso de comprometimento, né? De ter que entregar um trabalho, de juntar. Exato. Isso pode falar. É até legal levantar esse ponto que eu sempre falo, por exemplo, eu já tinha iniciado na carreira um pouco antes de entrar na faculdade, não antes. Só que a experiência que a faculdade me trouxe foi realmente assim, como era um volume muito grande de matérias, um volume muito grande de trabalhos, a gente tinha que aprender a se organizar como se fosse um estúdio, uma agência, né, onde a gente tinha que sentar e conversar e fazer reuniões de qual eram as demandas e como é que a gente ia entregar aquilo. Se alguém poderia colocar mais força para resolver um determinado trabalho, enquanto o outro ajudava mais na outra parte. E isso foi essencial. Foi exatamente essa vivência que a gente acabou tendo, que a gente conversou, que a gente acabou tendo depois. Né? No ambiente de trabalho, tanto essa coisa da reunião e de chegar no consenso, quanto do volume de coisas que entraram e como que a gente lidava com isso. Então, essa vivência que vocês têm aqui é certamente o que vocês vão ter fora. Assim. Eu
Me achei bastante parecido com a história do Jorge, principalmente quando ele falou que isso a gente conversou com ele. Quando a gente conversou que produção multimídia tem dividido pelo menos em 3 partes ali, que é web, vídeo e design, e a gente tinha bastante trabalho. Eu não sei como está hoje, né, a demanda de trabalho e tudo mais, mas... Não sei se vocês separaram no Multimedia Facts, eles tinham na época deles 33 disciplinas. 33 disciplinas pedindo trabalho ao mesmo tempo. Vocês têm 11, vocês são privilegiados. Não, era isso, assim, a gente tinha uma demanda de trabalhos muito grande. Eu acho que aqui nessa conversa, a gente tem o sobrinho como um ótimo professor, mas infelizmente a matéria dele é a pior. Eu estou falando por mim, mas eu não vou falar por eles, né? Mas é uma das matérias que mais... A gente não nossa carreira. O meu burnout é transferido, entendeu? Sobrinho, eu te defendo. Fala da sua aula que eu deixo. Não, assim, o sobrinho é maravilhoso, porém a web era um caos para mim. E assim, eu precisava de pessoas que conseguissem me ajudar a trampar, a fazer o que eu não sabia, por mais que o sobrinho me ensinasse, mas outras pessoas que já entenderam a matéria e aí o que o Jorge falou de transformar aquele grupo de estar trabalhando em uma agência. Então assim, eu sou ilustrador, designer, só que eu não sei web. O vídeo, na época eu sabia bem pouco, então assim, vamos trocar as figurinhas para que a gente consiga todo mundo trabalhar junto e entregar, de fato, o material. E assim, isso no começo foi ótimo, para ir para o mercado de trabalho já entendendo como funciona. Porque no mercado de trabalho funciona assim, a gente recebe coisas, a gente faz briefing, mas a gente delega para outras pessoas, as pessoas delegam para a gente vai por aí, né? A gente não é só saber o que a gente sabe fazer, tem o que a gente não sabe fazer, ou o que a gente, e como lidar com isso, porque a gente também estava falando, a gente tem que fazer um pau, o que ela consegue fazer, o que ela delega, e o Felipe estava falando, ele vai encontrar a gente do outro lado do Brasil para ajudar ele, exatamente. Tu também, tu trabalha muito para fora, sim, de certa forma o estúdio encontrou do outro lado do continente, né? Exatamente. Alguém para trabalhar para eles. E uma coisa nessa parte do começo de carreira, que pelo menos eu, na época, eu tive muita dificuldade, foi achar a linha tênue que a gente estava conversando ontem, entre você sair da faculdade não se achando, achando que você já está no seu pico de carreira, achando que você já sai preparado para tudo, achando que você já sai pronto para lidar com tudo, e ao mesmo tempo também não sair se achando, sei lá, a mosca do cavalo. Achar essa linha tênue para mim tem sido um processo, né? É sempre bom a gente manter o olhar atento nessa parte para ter a humildade de saber onde a gente pode aprender, saber que a gente vai crescer mais, né? Principalmente logo saindo da faculdade, e aí também ter a confiança, por exemplo, para poder mandar para vagas que você acha interessante e saber lidar com as rejeições, saber lidar com os nãos, por conta de, às vezes, realmente o seu portfólio não está o suficiente, às vezes o seu trabalho tem que melhorar. Você pode sim conseguir uma oportunidade boa, mas mesmo assim isso não vai ser o seu ápice, sabe? Você está sempre evoluindo. E achar essa linha tênue entre caminhar nessa linha, né, de decidir, ter confiança no seu trabalho e também ter a humildade de saber o que você precisa aprender e delegar e saber o que você não sabe, ter consciência das coisas, é uma coisa que faz muita diferença na carreira e faz você ficar centrado, entendeu? Para conseguir construir o que você quer como profissional. Eu queria até pontuar isso aí, é interessante. Então,
gente vai começar, qual que é o primeiro passo, né, para entrar na área? Né? Nós aqui dependemos de montar um portfólio e mostrar para o cliente ou para alguém que ele sabe fazer. Né? E quando a gente está saindo de uma faculdade para estar iniciando acadêmicos, autorais, alguma coisa que você não vai ter na faculdade. O que for, pode estar de colado, o que seja. Né? E nesse processo, eu acho que duas coisas são fundamentais. Uma delas é realmente você fazer né, você mostrar o que você sabe, mas fazer conexões, fazer network. E o ambiente de faculdade é um dos principais disso. Né? A partir de onde você vai, você entrar em grupos que fazem aquilo, né? Não sei qual rede social que seja, né? Você tem, a gente pode até falar algumas que vão ter mais giro, mas você tem um Instagram, você tem, eu, por exemplo, nem tenho, mas eu sei que é importante. Né? O foco do trabalho também é um pouco diferente. Né? Sim, geralmente o pessoal joga no meu caso, joga no Vimeo e joga no LinkedIn, que tem um giro muito grande, né, desse tipo de coisa. Né? Mas eu falei até para eles ontem, né? Eu procurei emprego 2 vezes na vida, o resto eu só fui indicado, né? Porque eu ficava conhecendo pessoas. Né? O primeiro, na verdade, foi um pouquinho antes da faculdade, eu estava na escola e o cara estava formando uns estudantes de educação para trabalhar com ele. Mas a partir dali, né, os lugares que eu fui ingressando na faculdade, outros cursos, não sei o que, no trabalho, a gente começava a se indicar. Né? E não é como se fosse familiar, né? Que tipo, a gente não sei se, né? Não. Porque a gente, às vezes a gente fica. Não, então, porque às vezes a gente fica com isso na cabeça, tipo, fulano tá trabalhando no exterior porque tem família rica. Excelente ponto. Não é porque o familiar, alguém indicou, ou eu conheço o Kida me ama, vai me indicar. Não, assim, por mais que a Kida possa me indicar, ou algum professor possa indicar, a gente vai ter que fazer. Outro aqui, quem te indicou pode se queimar se você. Então. Exatamente. E isso já aconteceu muito comigo. E, na verdade, assim, hoje eu tenho um estúdio de animação e eu contrato pessoas, mensalmente e tal, para fazer freelas e tal. E assim, eu falei isso para aqui hoje. Tem muita galera que não sabe trampar, não sabe brincar de estar no mercado de trabalho e simplesmente faz muita cagada. E assim, às vezes o Jorge me indica alguém, eu conheci ele, um exemplo só, né? Se o Jorge me indica alguém e for uma péssima indicação, cara, ele se queimou comigo, ele queimou a pessoa e assim, já queimou uma galera inteira ali, sabe? Então tem muito isso de tu saber quem tu vai indicar, saber pra onde tu vai. Né? E isso, ainda juntando com aquilo que o Jorge estava falando de network na faculdade, antes de eu trabalhar com ilustração, eu tinha, ainda tenho, né? Mas o meu foco agora é outro, mas eu tenho meu estúdio de design, que é o Labirinto Studio, e isso que eles estão falando de network da faculdade é incrível pensar, porque assim, duas das pessoas que eu mais trabalho, que eu mais terceirizo, são pessoas que eram da minha turma, que era a Pepe. Eu mandava muito trabalho para ela, a gente continua trabalhando junto sempre que precisa, ela que deve ser, e a Mariani, que é de web. Acho que é. Então, assim, você vê, pessoal, faz 10 anos já que a gente se formou, que a gente tá... Foi ótimo para conseguir network, sabe? De ir para o rolê mesmo como profissional, não como, sei lá, um visitante, né? Então, assim, tá aqui, o Morandini virou amigo pessoal da galera toda, sabe? E aí, às vezes a gente fala, o Morandini é tudo isso, o Morandini é gigantesco, sabe? Tem, fora ele, mais um monte de gente. Eu tenho contato com outros professores, trabalho com outros professores, com ex-professores, com ex-alunos aqui. Então, assim, ter esse network e saber quando você consegue desfrutar dele. Né? Acho que um conceito também legal para trazer, que a gente estava falando. Eu gosto de dizer que eu trabalho com formação 3D, mas eu trabalho com animação 2D também, como vocês viram, né? Que envolve desenho, bastante desenho. Eu gosto de dizer que eu nunca fui o melhor cara que desenhou em qualquer ambiente artístico. Né? Na escola, na sala, era o terceiro, quarto desenhava melhor.
procurar alguma referência para alguma coisa. Isso não impediu de eu construir a carreira que eu construí, né? Porque existe espaço, existe nicho, existe momento e você ainda pode ir crescendo. Uma coisa que um dos meus supervisores uma vez falou para mim, né, que eu acabei numa bancada, ele falou, é mais importante a experiência que você dá, a experiência de trabalho, ao longo do trabalho que você dá para o cliente, do que muitas vezes a qualidade final do que você está entregando, né? Às vezes ele quer ficar dando pitaco, às vezes vai ficar. Eu já tive que refazer um negócio, o cara mandou fazer um negócio pior. Então não ficou muito bom isso aqui, tem que ficar ruim. Sabe, eu tinha perdido, sei lá, eu perdi 85% do tempo fazendo um negócio que eu tive que refazer em 15%. Né? Então, existe muito da experiência. Então, talvez você não saiba, não tenha, ainda não tenha desenvolvido todo um arcabouço técnico para ter, né, habilidade, tudo. Existe o tipo de experiência que você vai dar para o cliente. Né? Você vai mostrando, ele vai, às vezes, te ajudando no que você tem que arrumar ou não, no caminho que você tem que ir. E eu acho que também entra naquela coisa do. É coisa que está meio freestyle, né? Da inspiração. Né? Então, que a gente. A gente trabalha com arte, mas é uma indústria. E a inspiração, ela é uma falácia. Assim, né? Você ficar esperando quando a coisa vai ter, está inspirado. Se você tiver uma folha de papel em branco, é lógico que vai demorar pra caramba. A redação tema livre é sempre mais difícil, né? O que é muitas vezes chamado de inspiração, na verdade é uma construção, né? Então, assim, a inspiração vem às vezes da necessidade sua de contar uma história, no caso de uma animação, de um livro, de uma ilustração. A inspiração serve dessa necessidade e da bagagem que você construiu, seja na faculdade, seja nos primeiros anos de carreira, seja vendo outros trabalhos, ou às vezes coisas que não são relacionadas ao trabalho, né? Assim, é importante desmistificar essa coisa da inspiração, pensando que existem processos, né? Existe processo criativo para você. Exato, a criação de referência, tanto de prática mesmo, ou às vezes a bagagem que fica não é necessariamente um estilo de ilustração ou algo que você quer, entre aspas, copiar, né? Às vezes essa referência pode vir de arquitetura, vem de histórias, músicas, enfim, a inspiração na verdade é um processo que é construído com base no seu repertório, com base no que você escolhe ter para você criar. E outra que é um trabalho coletivo, então você vai estar puxando referências dos outros, o cliente vai te pedir alguma coisa, você está calmo, mas onde você viu coisa parecida? O que você tem que mostrar aqui que seja na linha do que você quer? Né? Você vai ter um coletivo, a animação, por exemplo, é um trabalho absolutamente coletivo. Né? O que vocês viram aí, o que eu fiz, é uma movimentação do personagem. Né? Alguém fez a voz, outra pessoa criou o personagem, outra pessoa modelou, outra pessoa fez o cenário, outra pessoa iluminou. Sabe? Outra não, outras, né? Que eles são departamentos inteiros. Né? Tem a montagem, um monte de coisa. Então, é uma junção. Então, ali, você tem paredes, na verdade, que elas te direcionam como direciona a água. Não vai estar. Então, ali existe a inspiração. Né? E alguns trabalhos, acho que principalmente a animação de série, o Jorge acho que já tem mais acesso que eu, mas os trabalhos eles vão evoluindo. Eu dei um exemplo conversando com eles, eu não sei se vocês conhecem o termo Bíblia de animação, é uma de pitch, né? Que é um documento que se faz para vender a sua série, alguma coisa assim. E se vocês puderem, procurem a Bíblia de animação de Hora da Aventura. Todo mundo que conhece a Hora da Aventura, conhece os criadores e tal. É uma das bíblias mais ridículas e esdrúxulas que eu já vi na minha vida. É muito feio. Só que assim, eu sou apaixonado por Hora da Aventura. Tá? Por isso que a gente fez isso aqui, né? Porque assim, é muito a camisa do Rick and Morty, se vocês verem o primeiro episódio do piloto do Rick and Morty,
é outro bagulho muito ridículo, esdrúxulo. Só que assim, é para tu vender a ideia, é para a ideia ir crescendo e se desenvolvendo. Não é simplesmente assim, eu vou entregar a melhor animação do mundo para uma série que não sei nem se vai continuar. Então, eu não vou disponibilizar, sei lá, 100 profissionais para trabalhar sobre... E às vezes o negócio é simples, é só para eu vender e entender aquilo. Né? Então, são trabalhos que se constroem. E assim como os trabalhos se constroem, a gente também constrói o nosso próprio trabalho, que foi o que a gente falou. A gente sai da faculdade num limiar ali. Estamos naquele degrau, então é saber onde a gente está na nossa cadeia alimentar. Estamos ali e vamos evoluir. Só que a gente tem muito a fazer, mas a gente já estudou bastante, né? A gente estudou o conceito, já sabe um pouco como trabalhar em equipe, já sabe como fazer algumas coisas. A gente sempre pode contar com o básico, né? Vamos dizer assim, que eu acho que aí deve se aplicar, talvez, eu imagino, em grande parte das carreiras, né? Da parte de conceito visual e a parte de, sei lá, teoria das cores ou para animação tem os 12 princípios da animação da Disney, né? Então assim, que já peguei muito animador que não tinha noção do que eram os 12 princípios. E assim, é o básico do básico, sabe? Eu fui fazer uma pós na MNE e assim, eles não vão te ensinar a teoria das cores, eles não vão te ensinar os 12 princípios, eles não vão te ensinar se o triângulo é por isso, se o círculo é... Não, é tipo assim, vambora, vamos fazer, sabe? A gente tem que trabalhar, porque isso é o básico do básico. Então assim, tenham em mente que o que foi ensinado na faculdade é o teu empurrãozinho, mas dali pra frente tem muita coisa para aprender. Né? Sim, não, é um dos princípios que eles chamam de staging, né, que é o posicionamento no palco, é um dos mais importantes, até coisa básica de composição de cena, né, de composição de uma arte gráfica, que seja, né, isso é essencial, absolutamente essencial. A bolinha quicando, né? A bolinha quicando, que eu acho que assim, todo curso de animação que eu fui, vamos lembrar da bolinha? Tipo, porra, de novo essa bolinha, mas é o básico. Ela tá em tudo, né? Então, ela tá em tudo, assim, e aí, vamos fazer uma bolinha quicando, aí vai, mostra um exemplo de um personagem caindo, gente, é igual. Eu gosto de dizer que por mais que nem eu tô 15 anos de carreira, muitas vezes eu tenho que revisitar coisas que eu aprendi nos primeiros meses, sabe? Porque a gente sempre precisa, a gente sempre tem que voltar ao básico. Muito do que você aprende no começo é o principal aprendizado que vai ficar assim, sabe? Principalmente técnico, assim. E aí depois você vai aprendendo, vai ganhando maturidade, você vai aprendendo abordagem. Você vai lapidando, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Desde que começou, há 12 anos, né? 15 anos. Era sempre bom? Porque isso é uma coisa que eu também percebo. Eu comecei, não sei se eu vou lembrar, mas eu comecei na aula aqui da mexer no Paint. Esse Paint, tá, gente? Eu fazia todos os trampos no Paint, não é zoeira. E assim, conceitos. Eu fui pro Illustrator, depois Photoshop e hoje em dia eu tô no After. Mas assim. A gente não sabe mexer só no Paint, né? Nem lembro mais bem. Agora nem sei se a gente sabe, né? Mas tua filha sabe. Mas assim, a gente vai transportar, claro que eu trabalho, sei lá, 10 anos no After Effects. Eu sei os atalhos, é muito mais rápido para mim ir no After do que, sei lá, para qualquer outro software. Só que assim, o conceito ele não vai sair dali. Se eu for para o Maya, para o Cinema 4D, se eu for fazer a fatídica bolinha, ela vai pingar e eu vou saber que ela tem que pingar, depois ela vai pingar de volta fora. Então tem o conceito, que é o mesmo conceito de ilustração, de design. Assim, a ferramenta você tem, você consegue. Mas direcionar o olhar, a cor que eu vou fazer e tudo mais, isso não vai ser a construção. Eu posso até criar pegar alguma coisa pronta, ir para o campo da vida e fazer alguma coisa ali. Só que se eu não souber qual a cor que eu vou colocar, qual a forma, ou lembrar de um estilo, eu vou colocar um ícone 3D com um ícone flat, toda a bagunça visual não vai rolar.
isso eu acho que é uma ideia, e até da parte de inspiração, porque eu tenho uma frase para mim que assim, sempre quando eu vou conversar com um cliente, ou para pegar um brainstorm, ou para criar alguma coisa, de fato eu nunca crio, eu sempre revejo coisas que eu sei. Então assim, se eu vou criar uma série, se eu vou criar um projeto, ele fala, eu queria muito tipo aquilo o quê? Tipo, muito mais gamba ou muito mais, sei lá, pogoyo, aí ele vai entender. Ah não, gamba, tá, então eu sei que é uma coisa totalmente pirada, com todos os estilos juntos. Então assim, eu não parei para ver gamba naquela hora enquanto eu estou no cliente. Eu não parei para lembrar que a cor azul funciona de uma forma e a cor vermelha funciona de outra. Eu já sei isso, então é a bagagem que eu já tenho, as referências que eu já tive, que eu já consumi. Aí sim eu consigo apresentar para o cliente. E isso é muito que eu vejo de inspiração, porque a gente trabalha, né? É trabalho. Às vezes parece que é muito divertido, mas só até lembrando uma coisa, nós três aqui tivemos algum tempo. Então, essa parte da só para lembrar que isso é trabalho. É tão trabalho quanto meu sobrinho ia na feira e a moça que ele vai comprar está trabalhando, a pessoa, o porteiro é trabalho, a gente também está trabalhando. E o que isso significa? Significa que você passa 8 ou 10 ou 12 horas trabalhando, pirando coisa, nem sempre é tão legal assim. Porque, pô, é mó bonitinho, o livro da Kit é mó bonitinho, mas quanto assim, sabe? É muito bonitinho. Uma semana antes de pegar o livro, eu estava tendo aquele dia ansiedade. É muito bonitinho o meu trampo uma coisa que o Jorge me falou ontem, que talvez ele não fale para eles. Ele trabalhou no Segredo de Deus. Eu fui para a animação por causa do Segredo de Deus. Porque assim, era aquilo que a gente falou agora. Nós três, a gente não era o melhor desenhista da sala. Então, talvez nem de produção de vídeo. E aí se colocar o bar no jogo dele, entendeu? Só que assim, quando eu vi o Segredo de Kelso, se vocês puderem ver, é um desenho relativamente simples, mas é muito pra caralho. Só que assim, ele não é realista, ele não é ele é 2D, assim, é aquilo. E ele quebra, só dar o Segredo de Kelso e muitos dos outros filmes da animação, eles quebram uma das principais regras de animação, que é você evitar as tangentes. Porque as tangentes te fazem perder por profundidade. E lá tem muito cenário, tudo tangente. Né? Para aparecer o meu minuto, tudo. Então, e é tudo muito, assim, aquilo, eu acho que é a primeira animação deles, né, do Sol. É a primeira animação dos caras, eles trabalharam no mundo todo, e assim, isso te dá uma nova visão, pelo menos me deu, uma nova visão de que assim, eu não preciso animar 3D, porque eu sou de 91, então eu nasci com 2D ali e logo já fui pro 3D. Viu ele morrer, né? Viu ele morrer. Eu vi ele morrer, não, veio Toy Story, e assim, a Pixar dominou aquilo do 3D. Eu falei, eu amo ver isso, mas eu odeio 3D. O Jorge faz 3D, eu odeio 3D. Assim, pra mim é me matar quando eu coloco uma coisa em 3D. E eu descobri que eu podia animar em 2D, sabe? Várias séries, o Irmão do Jorel tá aí, é uma série feita, tem muito catálogo, mas é feita à mão. E é 2D, e é um dos maiores sucessos do Brasil. Isso de encontrar o seu espaço no mercado vale muito para a ilustração também, porque a gente até conversou disso ontem, e disse também de nenhum dos três aqui ser o melhor da sala ou da faculdade, enfim, mas a gente ter encontrado esse nicho para fazer o que a gente gosta e o que a gente queria, né? Então, e você falou uma coisa, o Jorge falou uma coisa muito boa sobre a animação quebrar. Uma das principais regras vem justamente disso. Você saber o básico te permite também brincar com a sua criação. Então, você torna o erro proposital, você faz as coisas propositalmente, você quebra as regras conscientemente, sabendo do efeito, né? Na criação você vai
E aí achei essa oportunidade para migrar para a ilustração, que é uma coisa que eu queria desde a época da faculdade, mas eu não me sentia apta para aquilo, né? Eu falava, não, meu traço não é bom, eu não desenho bem o suficiente para isso, não vou trabalhar com isso, e fui postergando. E aí, esse período de transição é importante para a gente reavaliar algumas coisas, né? Reavaliar como é que a gente quer seguir a carreira, reavaliar que, por mais que pareça, às vezes, que você chegou num platô, existem recomeços, né? Existem redirecionamentos, principalmente falando de um curso como multimídia, que te dá várias portas, né? Você pode, sim, mudar de ideia depois e ir para outra área, outro nicho até. O mercado também, ele muda, né? Como eu falei, lá, sei lá, o Toy Story Toy Story? O primeiro foi 95. 95, o Toy Story veio com essa onda do 3D. Hoje eu vejo que o 3D está ali firme, mas o 2D está voltando. E aí, o 2D estava voltando com o cutout e agora está voltando muito com o frame a frame, né? Então, assim, por mais que às vezes a gente ache que o nosso trampo é obsoleto, o mercado não quer isso. Cíclico, né? Não é. E é tudo cíclico, e assim, sempre tem uma galera que vai comprar a tua ideia, que pensa com você, e que vai, enfim, é questão de traço, questão de ideia. Claro que existem traços mais bonitos, aí é a parte estética. Existem coisas que são mais bonitas e coisas que são mais feias. Isso aí, enfim, o mundo pensa de algumas formas. Só que também cabe você mostrar o teu e se adaptar àquilo ali, né? Sim. Nessa parte de transição, para mim, eu trabalhava com 2D tradicional, no papel, aí eu aprendi o cutout, né? Quando começou toda essa onda de boom no Brasil. Eu nunca fui uma pessoa de uma versatilidade de ferramentas, né? Eu mais trabalhei com Tubu e Maya, né? Não sei muitas outras coisas, né? E eu estava trabalhando com cutout, com série, e eu queria experimentar o 3D, o degustamento que eu via mais no 3D, por mais que eu gostava muito do 2D tradicional, e como eu não tinha, como ele tinha morrido, eu não curtia, eu gostava de ver as coisas, mas não curtia tanto fazer assim. Né? E eu busquei fazer uma transição. E foi uma morte, era a borboleta, né? Sei lá. Essa parte de transição, eu precisei buscar novos clientes, precisei estudar, voltar para estudar de novo. Então, esse reestudar, né, a gente precisa aprender a estudar. E quando a gente gosta daquilo, a gente tem um pouquinho mais de facilidade, mas é importante aprender técnicas aí que você ir aprendendo. Né? Então, eu lembro que foi pelo menos um ano ali de eu começar a fazer freelas em 3D enquanto eu trabalhava com 2D. Comecei moleque, comecei a dormir muito mal, né? Nem dormia direito, né? Não sabia nada. Depois eu fui aprender sobre ciclo de som, de essas coisas que eu comecei a cuidar melhor. Né? Na transição é onde a gente começa a ficar pirado. Porque eu tive um piripaque, a Dani pode. Não, porque eu tive me buscar no hospital. Essa transição que eles falaram também eu tive, porque eu saí da faculdade, eu fui direto para a Record. Lá era design multimídia. Então eu trabalhava como designer, fazia alguns vídeos, mas era basicamente design. Só que não era aquilo que eu queria de fato, eu queria trabalhar com animação e ilustração. E aí com muito custo, eu abri meu próprio estúdio, fui para animação, comecei a buscar meus clientes, comecei a buscar novas formas de passar aquilo. E hoje a gente não está estável, mas a gente está buscando o que a gente quer, o que a gente gosta, né? Trabalhar com ilustração, com animação. A estabilidade ela é meio ilusória assim, mas a gente. E ela vai de épocas, né? A gente trabalha, os três são
somos freela, né? Por mais que eu tenha o meu estúdio, eu me considero freela, porque eu busco os clientes. E assim, a vida do freela é altos e baixos, sempre vai ser. Porque há alguns tempos, o Jorge falou, trabalhar com 2D foi o 3D. O 2D estava com a baixa, agora está voltando. O cutout agora está se reciclando com o 3D também, né? Hoje até os animes estão colocando o 3D, né? Então, uma indústria que era totalmente avessa ao 3D está colocando o 3D ali. Então, assim, tudo vai se mesclando, tudo vai se juntando também e moldando, né? Só uma coisa que a gente tinha falado sobre os platôs. Então, a gente tem períodos de rápido aprendizado na vida, de repente, depois a gente entra em platôs. Então, isso vai acontecer em alguns momentos, né? Mais de uma vez. Mais de uma vez, exatamente. Então, transição você tem que aproveitar que seja um período de rápido aprendizado, você tem que aproveitar ele para fazer essa transmigração. Conseguir, né? Depois, é o que a gente, para amarrar aqui, para a gente finalizar, essa maturidade que a gente vai ganhando com esses aprendizados. Né? Então, hoje em dia, eu já tento cuidar muito mais da minha saúde, tenho que entender que tem a família, que tem a saúde, eu tenho que fazer uma natação, são coisas que você precisa ter qualidade de vida. Né? Eu saí do meu último emprego para ganhar menos da metade do que eu estava ganhando agora, só que eu estou com mais qualidade de vida, por exemplo. Né? Era um ritmo alucinante. Eu sei que de repente ali eu não consigo perseguir, mas eu preciso. Mas tem espaço para mim. Eu até brinquei com a cadeira gamer, né? Eu até brinquei com a cadeira gamer. Porque assim, às vezes a gente fica pensando, nossa, qual cara, investimento de trabalho. Se você vai ficar sua vida sentado, sei lá, quanto tempo. A gente passa, eu estou trabalhando 10, 12 horas por dia. A gente passa muito tempo ali na cadeira, se a mesa também não estiver legal, eu trabalho com 2 monitores e isso me ajuda muito no trabalho com 2 monitores. Então assim, legal, mas ajuda muito assim, qualidade do trampo mesmo, de entregar, comprar assim, claro, a gente vai investindo. Eu acho que a gente não comentou sobre isso, mas eu junto um dinheiro todo mês para comprar artbook, que para mim funciona muito, assim, sabe? De repaginar, de pegar um artbook de uma empresa que eu não conheço, ou de um trampo que está nascendo, para poder, isso vem do orçamento da empresa, sabe? Para eu poder ler e entender, é diferente de ler para consumir, sei lá, ver uma série na Netflix ou ler para estudo da empresa. E aí, isso que a gente está falando agora, dessa maturidade e de achar um ritmo de trabalho, né, saudável, é algo que a gente chega hoje e cada um que está em um momento da carreira, é aquilo que o Felipe falou, não estamos 100% estáveis, não estamos, continuamos não sendo os melhores em tudo, mas cada um está no seu nicho, cada um está no seu lugar e evoluindo, né? Às vezes a evolução parece mais lenta, às vezes são períodos de rápido aprendizado, mas entender que a carreira como ilustrador, como animador, é sempre mutante e é isso, você pode consumir de várias formas. Eu acho que sempre tem espaço, né? Sempre tem um espaço, alguém que, se a gente fizer o networking legal, sempre vai estar bem para te acolher, para te levar para os eventos, para criar os seus grupinhos e collabs, tem milhões de collabs no Twitter. Então, assim, é buscar, ver a galera criando no Wings, no ArtStation, isso. Bom, acho que para a gente não se estender muito, né, a gente acaba amarrando que a gente queria passar aqui mesmo, que é essa trajetória aí do começo, de você desenvolvendo essa maturidade, saber que tem recomeço, saber que tem, como é que você vai trabalhar mais, também você trabalha em 6 horas por dia também, tá? Assim, sabe? Então, que são esses momentos, acho que é mais isso que a gente queria passar para vocês. Eu sempre pensei em vocês também,
pode falar um pouco, mas enfatizando, pense na sua saúde também fora do trabalho, a sua saúde mental também. Se precisar, vai no psiquiatra, se precisar, vai no psicólogo. Exercício físico. Exercício físico, não metaverso. Faça exercício físico Repete. Não vou falar. Faça exercício físico, vai na academia, mesmo que for. Às vezes tem alguns aplicativos, mas dá para fazer em casa. Mas movimente o seu corpo, movimente a sua cabeça também. E tudo dá certo. Isso aí. Tomem água, como. Obrigada, a gente vai passar a questão de pergunta. Quem quiser perguntar. Quem vai querer fazer? Foi mal. Oi, bom dia. Eu sou a Isabela. Eu atualmente estou fazendo ilustração, meu TFC vai ser sobre ilustração. E uma pergunta que eu queria fazer é porque no começo desse ano eu tive vontade de desistir de ilustrar. Então eu queria saber um conselho que vocês dariam para alguém que quer, mas para não desistir. Olha, eu me identifico muito com isso, porque para a carreira de ilustradora eu desisti antes de começar. Eu nem tentei. Eu simplesmente ignorei a minha vontade até eu realmente falar, não, é isso que eu quero e ponto. Né? Eu acho que, em parte, primeiro, qual o motivo que te leva a querer desistir? Saber suas dificuldades. Quais são as dificuldades? Eu estou na ilustração já desde 2017 e teve uns momentos que eu sentia que eu não estava andando para lugar nenhum. Eu fazia, postava. É muito parecido com o que eu queria repetir. Chegar no level 10 é fácil. Para o 11 é um pouco mais difícil. Evoluir isso sempre vai ser mais complicado. Principalmente, como a gente falou, nas lajes. Às vezes a gente não consegue os clientes, a gente não está estável, sabe? Mas, como eu falei, é um trabalho. Se você estivesse vendendo alguma coisa que é o que você está fazendo, vendendo o seu campo, vendendo o seu serviço, poderia ter essa mesma baixa, sabe? Continua produzindo, o que eu acho. Todo mundo que eu acho que eu estou desistir disso. Porque é muito volátil. Eu acho que o principal conselho para não desistir talvez seja tentar olhar para outros lados, entendeu? E tentar construir o seu portfólio, tentar meio que renovar o seu olhar, talvez. Porque às vezes você fala que você não está saindo do lugar, mas também eu não sei se é não saindo do lugar no sentido do seu traço, ou não saindo do lugar no sentido de trabalhos entrando. Para tudo isso tem caminhos diferentes, entendeu? Se às vezes é o seu traço, busque referências novas, porque uma coisa, principalmente no rede social, Instagram, por exemplo, que o ilustrador usa muito, né? Às vezes a gente se sente preso, por exemplo, a mesma estética, sabe? Você tem que postar o mesmo traço. E isso não te permite criar ou explorar o seu talento de outras formas. Gigante frustra. Exato. Não precisa exatamente. Com certeza existe quem precisa do tipo de trabalho que você faz. Existe. Você pode ter certeza. Né? De repente ele não está te achando, você não está achando as pessoas. Cabe você, de repente, entrar em grupos, fazer collabs, né? Encontrar pessoas que estão fazendo, né? Comunidades, exatamente. Né? Ficar postando. Eu fiz poucos trabalhos pessoais na minha vida. Foi muito mais pelas pessoas que eu conheci do que eu provava que eu fazia, né? Sei lá, eu provava que fazia nas redes para alguém, não sei aonde me achar, né? Foi acho que só um trabalho que eu consegui, foi esse último agora, que me acharam e foi isso, sabe? Mas mesmo assim me acharam, não, eu apliquei ainda, eu apliquei para 50 lugares para me chamar. Então, às vezes é o que a gente falou, de repente olhar para outros lugares, porque não necessariamente você trabalha com essa lugar, né? Alguém com certeza precisa do tipo de trabalho que você faz, como você faz. Então, se
se a rede social está te falando uma coisa, não necessariamente é verdade. Eu tenho uma coisa também, eu vou, desculpa pelo julgamento, eu não sei quantos anos você tem, mas eu vejo a galera nova muito refém dos números. Eu não estou evoluindo porque eu estou com 1.000 seguidores, porque eu estou com 60 pessoas por dia. Isso dá visibilidade. Não vou ser hipócrita de falar que o perfil com 10K não tem uma visibilidade melhor de um cara. Mas isso não resume a sua carreira, não resume o seu repertório, não resume o seu trampo, exatamente. Eu vejo muito isso, principalmente de ilustração. Inclusive, se você entrar nas minhas redes sociais, está completamente desatualizada, porque eu estou escolhendo focar onde eu posso, entendeu? Eu estou focando onde? Entrar em contato com editoras, atualizar meu portfólio, vou começar a mexer no LinkedIn direito um dia, não sei, mas enfim. E buscar outros caminhos mesmo, que você não tem explorado e que não te frustra tanto. Eu acho que assim, a gente falou do portfólio, de mandar e-mail e tal, faz uma listinha de onde você acha que é legal você investir. A gente está mandando e-mail. Às vezes algumas pessoas acham melhor investir no próprio portfólio, ou criando peças. Algumas pessoas acham melhor, sei lá, fazer um outro tipo de trampo e tal. Tenta nivelar isso, tipo, mandar sim os seus e-mails, mas também fazer alguns trabalhos para não ficar com a rede social parada, mas também não focar, não achar que a rede social, eu preciso criar um outro dia, e fazer videozinho, aperta ali, faz. Não desista. Tem trampo para todo mundo, sabe? Dá pra continuar lá. Faz um trabalho que a rede social não está fazendo por você, de tipo, onde está chegando. Eu, por exemplo, o meu portfólio, acho que tem menos de 200 pessoas que assistiram, desde que eu coloquei lá, né? E hoje eu estou trabalhando com a Marvel, não era nem para falar. Exclusivo. Não posso falar, senão a Disney tem isso na minha cabeça. O Jorge é um exemplo, assim. Eu não conheço a carreira do Jorge, mas se ele estivesse correndo só fazendo desenho para a rede social, por exemplo, ele não estava correndo pelo outro lado, que era conversando com a galera, tendo outras coisas, e até aquilo que a gente falou, né? Tendo a vida pessoal dele, tem uma filha, tem uma esposa. Então, assim, equilibra, coloca um pouco, manda alguns e-mails, faz algumas coisas na rede social e tem a vida. Né? E lembra que isso é um trampo. Então, se tu puder lembrar, sempre trampo. Então, eu vou trabalhar disso tantas horas por dia para fazer um. Alguém vai gostar do seu trabalho, com certeza. Alguém precisa do seu trabalho. Ilustradores e animadores e pessoas que trabalham com arte, entrem em collabs, entrem em grupos, Discord, se juntem para criar coisas. Tem duas básicas na minha vida, que quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu vi. Eu não consigo fazer nada sozinho, principalmente animação, não consigo. E, ao mesmo tempo, eu não dependo de ninguém. Porque, assim, eu preciso das pessoas para criar um grupo, mas eu não posso depender que eles façam tudo e eu não vou lançar algo porque eu preciso daquela pessoa, daquela plataforma. Não. Tenha contato das pessoas, mas também, assim, faça por você.